Estamos agora vendo, né, um relacionamento que está fazendo muito sucesso, está dando o que falar. O relacionamento da Lana Del Rey e o príncipe caçador de crocodilo, Jeremy. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso e como acompanhar a percepção romântica e idealista desse relacionamento pode justamente acabar com sua vida amorosa. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar. Então, vamos lá. Por que, né, que eu decidi fazer esses tipos de vídeo? Porque são demandas recorrentes que eu atendo aqui na minha sala, né, os meus mentorados, os meus pacientes, em que eu vejo as demandas iguaizinhas àquelas que eu vejo nos Reels, né, nos Reels da internet. Então, esses dias eu me peguei vendo justamente uma mulher que é até, né, bem quista na internet, vários seguidores lá e tudo mais, fala sobre literatura e processo terapêutico e tudo mais. E ela fez uma breve análise, né, do relacionamento lá da Lana Del Rey com o Jeremy. E o que eu vi? Eu vi que aquela análise estava totalmente bagunçada, deturpada, e é uma análise que justamente muitas mulheres me procuram, né, depois de cair nesse tipo de afirmação e se darem muito mal no relacionamento. Né? Se darem muito mal. O vídeo viralizou, né? Várias pessoas comentaram, né? Aí os Red Pill, os homens másculos, né? É claro que a Lana Del Rey tá apaixonada, encontrou o amor da vida dela. Por quê? Porque o cara tem 1000 de testosterona, caça crocodilo, apesar dele ser feio, etc. O cara é homem de verdade, etc. e tudo mais. E pasmem, eu sei que vocês mulheres estão cheias dos Enzos, né? Dos caras afeminados. Não tô falando, né, que vocês não devam procurar um homem viril, mas vamos aos detalhes. A questão é a seguinte, gente, né? Primeiro passo, como eu falei, eu tô fazendo isso justamente pela demanda que chega para mim aqui, né? Pelo direct, etc e tudo mais. E justamente eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, né? @otulio_rogério, ou aqui mesmo no YouTube, mandem para mim as suas demandas, né? Ou seja, aquilo que você tem de dúvida para eu estar podendo responder vocês e ajudar vocês. Então é o seguinte, por que eu trouxe esse caso? Eu percebi duas coisas, né? Duas coisas não, várias coisas. Como eu já tenho tempo, né, aqui no consultório, etc, mais, eu já tenho essa percepção um pouquinho mais aguçada, porque eu treino isso faz muito tempo. Não sei se vocês sabem, mas eu também, né, estive trabalhando como policial durante muito tempo na rua, né? Então, por causa disso, eu também tenho um tirocínio, né, relativamente assertivo, né, e bem sensível, vamos dizer assim. Uma percepção rápida. Então, o que eu vi ali, né? No primeiro momento, quando eu olho para o relacionamento da Lana, 40 anos, bela, elegante, etc, bonita, parará, canta pra caramba, inclusive eu sou fã dela, tá? Gosto muito das músicas dela e minha esposa também adora. Tá, uma coisa que eu não fiz ainda do adendo. Isso aqui não é para criticar, nem para fazer um julgamento, né, etc. Não, eu vou dar uma análise prévia sobre a situação. Tá? Não vou julgar totalmente o relacionamento deles. Aí vi e tal, e vi o cara lá, boné, etc, a roupa dele, meio chucrão, né? E eu percebi que ele era de idade avançada, a Lana não aparenta, por justamente, acho que ser bem cuidada, né? Se cuidar bem, ser elegante, etc, tudo mais, ser, nesse sentido, vaidosa, né? Então eu percebi que o cara tem uma idade avançada. Né? No mesmo momento eu percebi, o cara tem uma idade avançada. Por exemplo, você está se relacionando com um cara, primeiramente,
O cara tem 49 anos de idade, né? Foi o que depois eu pesquisei e dei uma olhada. Então o cara tem uma idade avançada. No primeiro momento, quando eu olho para um cara que tem uma idade avançada, eu já me pergunto, por que um cara de 49 anos, que diabos um cara de 49 anos, está fazendo solteiro? Está fazendo por aí solteirão na braquiária. Por quê? Já me vem incógnito. Se as pessoas dizem que o Jeremy, né? Olha a análise superficial da situação, gente. Pelo amor de Deus. Vocês viram um vídeo, vocês viram fotos do cara, vocês não sabem metade da história da vida do cara. E aí, por que eu tô falando isso? Porque chega caso pra mim. E depois eu vou contar dois casos pra vocês, semelhantes a esse aí da Lana Del Rey e do Jeremy, que vocês julgam maravilhosos. Então, o que um cara de 49 anos, sendo que ele é tão bonzão, assim, tão maravilhoso, tão, né, um homem másculo, mil de testosterona, um homem honrado, né, cheio de valores, que é esse com que eu quero casar, né, que muitas mulheres falaram lá, nossa, é com esse cara que eu quero casar. O que um cara desse, com 49 anos, tá fazendo solteiro, sendo que nós sabemos que a mulherada tá doida atrás, desde muito cedo, desde anos atrás, de um homem idealmente assim como vocês julgam. Já me vem essa incógnita, né? Não que eu estava julgando, eu falei assim, pô, mas alguma coisa pode estar de errado aí, pode ter errado aí, né? Então, fui eu dar uma breve pesquisada. Esse cara provavelmente deve ser casado, ter sido casado, alguma coisa nesse sentido. Dito e feito. Tem acho que 2, 3 filhos com a primeira ex-esposa. E pasmem, meninas iludidas, né? Homens iludidões. Por que um cara tão bom assim? Eu não tô falando que ele não possa ter mudado, né? Ser um homem bom agora. Mas por que um cara tão bom assim ficou, né, noivo ou teve um relacionamento durante 12 anos com uma mulher lá? Não sei, a notícia fala que é noivo, ficou noivo durante 12 anos, né? Mas vamos colocar assim, mesmo que seja só um namoro de 12 anos. Preste bem atenção, um homem honrado, bom nesse sentido, ele namora com você durante 12 anos, ele fica enrolando você durante 12 anos. E depois ainda tem uma outra situação que fala justamente que logo depois, né, fala até que dias, né, mas eu não vou acreditar muito nessa, que foi a ex dele que falou, né. Mas um tempo depois, ele já engatou num relacionamento, já casou com a Lana, né. Então, todos esses fatores que vocês não têm essa percepção, pô. Vocês acabam, por exemplo, se relacionando com os caras assim, não sei se ele é, tá? Não sei se ele é, já vou falando. Mas vocês acabam se relacionamento com os caras vagabundos por uma falta de, né? Como dizia Cássia Eller, né? De malandragem. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, né? Pois sou criança e não conheço a verdade. Então vocês não conhecem a verdade, meu Deus do céu. Vocês são crianças inocentes, eu tô vendo isso. Sabe por quê? Vou contar um dos casos para vocês. Uma mulher do sul, né, foi ali pro centro ali, no estado de São Paulo, né, querer ganhar a vida. Encontrou um cara desses aí, 50 anos de idade, etc, tudo mais. Com 2 relacionamentos, já 2 casamentos fracassados, com filhos, né, deixados lá, com outras ex-mulheres, mas cuidando ali deles. Não, com você vai ser diferente. Com você vai ser diferente. Você é a pessoa da minha vida. Você é loira, polaca, bonita, sei lá o quê. A mulher tinha essa tamanha inocência que a Cássia Eller falava, de não conhecer a verdade, que ela engravidou desse cara.
E ela descobriu que esse cara, depois, era um policial corrupto. Ela perdeu a vida dela. Depois me procurou, falou que o relacionamento estava indo água abaixo, o cara tava tratando ela mal pra caramba. Só que aí que tá, gente. Aí antes, no comecinho lá, era tudo lindo, né? Ele era um cavalheiro, Túlio. Ele era um gentleman. Ele era um gentleman. Só que depois, né, tirou a máscara, depois que conquistou a bonitona, né, a sulista, a polaca, que a máscara caiu. Por quê? Porque vocês não têm a dita malandragem, que é isso que eu vim dar para vocês, né? Que eu vim oferecer para vocês. Gente, homem é malandro, pô. Homem é malandro. Entendeu? Homem tem uma malandragem. Uma malandragem natural, né? E às vezes até inconsciente. Mas ele tem, pô. E agora você imagina um cara, um desses caras aí, de 40 e 50 anos de idade, que experiência que não tem. Por que você acha que um cara de 40... É isso que eu vim trazer para vocês, a malandragem. Porque para olhar a verdade, né? Para vocês serem inteligentes. O que é ser inteligente, Túlio? É olhar por dentro, é ler as coisas por dentro. Ou vocês ficam aí lendo as coisas, as porcarias de Reels, simplesmente de forma superficial. Vocês, quando vão começar um relacionamento, vocês acham que é simplesmente Reels. E vocês começam a namorar, depois levam um cara para dentro de casa, depois fazem filho, aí para depois vocês conhecer. Aí depois eu falo, pô, eu não conhecia ele desse jeito, né? Eu achava que eu conhecia, mas não conhecia. É óbvio que não, você estava se apaixonada pela projeção dele, né? E não, né, pela verdade. Porque daí quando eu vou lá e pergunto para a criatura, ele não tinha sinais, né? Ele não tinha sinais disso aí não, né? Tinha mesmo, né? Pô, é isso aí, é isso aí, é isso aí, entendeu? É isso aí. Então o que eu vim trazer nesse vídeo assim, simplesmente curto? Eu queria que vocês, mulheres, ajustassem um pouco mais a visão de vocês em relação, né, a justamente essa malandragem. Como fazer isso? Primeiro, agora vai ser uma parte de uma aula mesmo, tá? Primeira coisa, muitos de vocês têm baixa autoestima, né? Vocês têm que se valorizar muito mais. Como assim? Para que você conheça algo, para que você, né, você saboreie algo. Então, por exemplo, a pessoa lá que é um crítico gastronômico, né, ele tem que experimentar as notas, né, gustativas de cada coisa, né, seja um vinho, seja, né, o gastronômico, vinho, comida, um bom charuto, etc. e tudo mais, né? A pessoa tem que estar atenta aos detalhes. Né? Então, uma coisa que eu justamente não vejo vocês não percebem os detalhes, né? Não no sentido de você ficar louca, neurótica, minuciosa, desesperada, não. Mas que vocês precisam esperar que a pessoa se manifeste no tempo. Para que você conheça bem a criatura, você precisa que a pessoa se manifeste no tempo. Agora, olha só, a própria análise, né? Porra, é assim que deve ser um casamento. Meu Deus do céu. 1 ano só que eles estão casados e nego fala que é assim que deve ser um casamento. Quando que vocês de fato devem, né, dar um juízo desse? Quando vocês veem um casamento de 50 anos, pô. Né? Pô, isso aqui é um casamento.
Agora não, 1 ano de casamento, né? 5 anos de casamento. Teve a situação lá do Cocielo, né? E da Tatá. E aí você falou, nossa, gente... Né? Nossa, gente, eles se separaram. Vou te dizer uma coisa, Breno. Pra mim não, pra vocês. Não foi nenhuma surpresa. Tá bom? Não foi. Né? Ali, se vocês pararem para analisar os detalhes, os valores de cada um, das circunstâncias, vocês vão perceber minimamente que são valores que estão em sentidos opostos a um casamento duradouro, a um relacionamento duradouro. Mas isso não vem ao caso agora. Então, o que vocês precisam fazer, né? Num namoro, num noivado, etc. e tudo mais? Vocês precisam estar atentas. Vocês precisam estar atentas a essas circunstâncias, tá? Que a pessoa vai revelar, às vezes, no dia a dia, quando ele trata a mãe dele com certa rispidez, né? Como ele posta as fotos, né? No Instagram. Se ele fica lá postando fotos sem camisa, mesmo namorando você, né? O que um cara... Assim, eu quero que vocês pensem. O que um homem de verdade, por exemplo, deveria fazer no Instagram, né? Cara, postar uma foto ou outra da família ali, alguma coisa, circunstância do trabalho e mais nada. Na verdade, nem deveria ter Instagram, né? Deveria ter Instagram só para trabalhar. Homem, solteiro ou casado, nem deveria, né? Casado principalmente, nem deveria ter Instagram se não usa o Instagram para trabalhar. Entende? Enfim, são circunstâncias e circunstâncias mínimas, né? Mas, pô, o cara que fica postando foto lá, pô, sem camisa, tá querendo o quê, né? A não ser pra um cara que seja personal trainer, né? Que precisa ali demonstrar o fruto do seu trabalho, um modelo, sei lá, qualquer outra coisa. Mas um cara comum ali, né? É meio estranho, né? Pra que isso? Quais suas intenções? Ah, tá. Uma das questões justamente que eu tava aqui com a cabeça é justamente qual é a sua intenção com o relacionamento? Qual é o sentido, né? Para onde você tá? O que você planeja com o seu relacionamento? Uma das coisas que vocês não são justamente inteligentes, vocês são crianças, né? Como dizia a música da Cássia Eller, é porque vocês não têm intencionalidade no relacionamento de vocês. Vocês não têm intencionalidade. Então, qual que é a intenção de vocês com o relacionamento? É bom que esteja claro isso para vocês. Porque esses dias, né, eu estava lá com uma pessoa católica, ela tem os valores católicos. Justamente uma dessas pessoas que também, né, tem 40 anos e tá solteira. O caso dela é diferente, né? Uma mulher de 40 anos solteira. É engraçado porque ela dedicou a vida dela toda somente ao estudo e nem namorou, nunca namorou na vida. Por isso que eu falei para vocês, né? A gente tem que analisar um pré-julgamento ali, mas não ter a certeza plena, mas ficar ali. Por que tu é solteira há 40 anos, né? Então, para justamente conhecer o outro. Você precisa entrar na intimidade do outro, né? E o outro também deixar que você entre. Agora, se você vai no relacionamento simplesmente por um carinho, por gostosinho, por estar no meio social, etc., infelizmente não vai dar certo. Mas agora, se você está no relacionamento, primeiramente querendo conhecer de fato o outro, antes de qualquer outra coisa, antes de sexo, antes de beijo, antes de sentimentalismo, antes de carinho, antes de dinheiro, você querer conhecer, isso aqui que é primordial. Porque conhecer e ser conhecido é isso que é intimidade. Né? Íntimos, dentro. A pessoa entrar em você e você deixar que a pessoa entre. Né? Enfim. E você deixando que a pessoa entre e a pessoa permitindo também que você entre, né, no interior dela, ou seja, criando uma amizade, um vínculo, né, de amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Aí você vai perceber qual que é o sentido que ela também tem em relação ao relacionamento. Para onde ela quer ir com o relacionamento? Porque tem muitas pessoas que querem relacionamento para sexo, querem um casamento simplesmente, às vezes, por questões sociais, querem casamento pelo um conforto,
querem um casamento por uma visão romântica, né? Que isso daqui é o que acaba com a maioria das coisas, que é uma das visões, por exemplo, em relação ao relacionamento da Lana Del Rey e do Jeremy. Você acha que vocês tiraram esse imaginário de ficar apaixonado por esse casal de onde? Né? A Bela e a Fera, lembra? Pois é meio romântico ali, né? Tem ali suas lições de moral, mas vem daí, beleza? O imaginário da gente não surge do nada, assim. As coisas estão aí no nosso inconsciente e nós nem percebemos. O que mais? Então, a partir daí vocês vão perceber justamente a intencionalidade da pessoa. O que a pessoa quer com o casamento? Se ela quer ter filhos, não quer? Se você quer ter filhos, não quer? Entende? Só que vocês, justamente pela visão romântica da coisa, né? Se vocês olharem lá um pouco da Disney, vocês acham que vocês vão ser as pessoas que vão salvar, né, diretamente. Pode ser que de forma indireta, né? Como Santa Mônica rezou por Santo Agostinho. Mas vocês acham que vocês, pela própria força de vocês, irão salvar o outro, né? Como a Bela e a Fera, né? Como a Branca de Neve, lá, os Sete Anões, etc. Mas, né, que é o príncipe que salva, ou outro que é a Bela que ajuda, né, a salvar lá, e voltar a ser um príncipe bonito lá, o Fera, etc. e tudo mais, né? Então, nesse sentido, vocês acham que vocês irão salvar diretamente o outro. E não é bem assim que as coisas funcionam. Não é assim. Isso aqui é o princípio da vaca indo pro brejo. É o princípio do egoísmo, no final das contas. Você achar que você vai conseguir, né, privar ali a intencionalidade da pessoa para você, para tudo aquilo que você quer. Bem difícil. Bom, porque o amor requer justamente liberdade. É um paradoxo, né? É o perder para ganhar. E não é o querer ganhar, né? Porque se você querer ganhar, você vai perder a pessoa, né? Não, você tem que me ouvir, a pessoa vai se distanciando. Aí, a partir do momento que você está desapegada, a pessoa começa a te ouvir, né? É o paradoxo, né? Que, inclusive, está no Evangelho também. Né? Enfim, então a intencionalidade que que vocês dois vão ter. E isso precisa se desdobrar no tempo. Por quê? Porque uma coisa é eu falar, e quem vocês sabem, papagaio até fala. Mas isso na vida do cara. O que o cara faz? O cara é um cara que trabalha. O cara é um cara que final de semana tá no barzinho. O que ele tá fazendo com os amigos dele? Qual é o grupo de amigos dele? Se o grupo de amigos dele, né, se ele fala que ele é um bom homem, que faz religião, que pratica religião, né, que trabalha, que economiza e pensa no futuro, mas você vê ele gastando, você vê ele no barzinho, você vê ele fazendo viagens com um colega deles que você já sabe que ele é um cara sacana, que são caras sacanas, que gostam de pegar a mulherada, né? Então o princípio da amizade é o quê? Amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Ou seja, se ele está num grupo de colegas ali que amam a farra, a probabilidade dele ter essa mesma intencionalidade é muito grande. Então, ou seja, né, vocês precisam parar, né, sair do Instagram mesmo e começar uma vida mais profunda fora dele. Vocês precisam ter intencionalidade naquilo que vocês querem. Programar o roteiro da sua vida, a narrativa da sua vida, a história da sua vida. E você vê que na narrativa da sua vida, né, na novela da sua vida, no filme da sua vida, tem personagens que não cabem bem para esse papel de ter de fato um relacionamento. Eles não se encaixam naquilo que você tem intenção pro final, né, do filme. Então, para que vocês, né, tenham essa malandragem, resumindo, é necessário que
vocês, primeiramente, antes de começar um relacionamento, saibam por quê, prestem bem atenção na intenção e não no movimento passional, mas saibam por que vocês querem entrar nesse relacionamento. Segunda coisa, esperem a pessoa, né? Segunda coisa, é a intimidade, conhecer o outro, né? E ele permitir que você ele permitir que você o conheça, né? Então, se é aquele cara que já desde o começo, por exemplo, se o cara não tá nem aí, entendeu? O cara desde o começo, você vai pegar o celular dele, vamos tirar uma foto junto, ele já fica meio receoso para pegar o celular, né? Você tá namorando já com o cara fica receoso para pegar o celular. Tem coisa errada aí, né? Se ele já não permite que você vá adentrando pouco a pouco na intimidade dele, tem coisa errada aí. Então, essa intimidade, né, que vai justamente criar um vínculo de amizade primeiramente, né? Que era o quê? Depois você vai descobrir, né, esse é o terceiro ponto, a amizade entre vocês dois. Entre vocês dois. Amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. O quarto ponto, né? Esperar que a pessoa se desdobre no tempo, que ela haja, perceba a liberdade, dê liberdade, fale da sua intencionalidade no relacionamento e dê a liberdade para ele, né? Não tente aprisionar, para você conhecer quem de fato é, né? Que nem eu falei, nas circunstâncias com a família, com a irmã dele, se ele é muito estressado, irritado com a irmã dele, ou não, se ele é um cara bom com a irmã dele, como que ele trata as mulheres no dia a dia, etc, não só você, né? E o sentido, né? Para quê, né? Acho que eu já falei isso. Não sei se eu falei. Mas enfim, o sentido do relacionamento, tá bom? Então, para que vocês não caiam na bobagem depois de algum tempo acontecer a mesma coisa com o Coceiro e com a Tatá no relacionamento lá da Lana Del Rey e do Jenny. E vocês ficarem, nossa, eu achei que era um casal perfeito. Bom, então mandem suas perguntas aqui nos comentários ou lá no direct, né? Se vocês tiverem uma coisa íntima, pode mandar direto no direct do meu Instagram, sou eu que vou responder. E curtem, compartilhem com aquelas mulheres que precisam, tá? Que precisam. E é isso, beleza? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.